1 Crônicas, capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio, dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, e cortadores, e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro, e da prata, e do cobre, e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima.
E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dos gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate e Zizá, e Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Zizá o segundo. Mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão e Izar, e Hebrom e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos, eternamente, e para incensar diante do Senhor e para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebrom, foi Gerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Musi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Musi, Mali e Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor. E semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, e nas luas novas, e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar.
E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok dos filhos de Eleazar, e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais. Mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas perante o rei e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilgá, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apizes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe, dos Izaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecamião, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, e Soão, e Zacur, e Ibri, de Mali, Eleazar. Este não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas, e o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores, lançaram sortes, igualmente como seus irmãos. Os filhos de Arão perante o rei Davi, e Zadok e Aimeleque, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas.